Muito obrigado. Antes de começar a minha intervenção propriamente dita, 3 notas iniciais. Em primeiro lugar, um pedido de desculpas pelo meu atraso e, portanto, deveria iniciar este painel e peço desculpas por ter atrasado e fizeram muito bem. Eu tinha avisado se atrasasse para iniciar-se o painel. Por outro lado, um agradecimento, em primeiro lugar, à professora Paula André e ao professor Carlos Fabrício por me terem convidado não só para participar num livro, mas também para depois intervir neste colóquio internacional. E já agora, só uma pequena nota, eu não sou assim tão ambicioso, não pretendo estudar as origens da arquitetura em Portugal, falta o popular, mas as origens da arquitetura popular em Portugal, arqueologia de uma ideia no século XIX. A minha intervenção parte do texto publicado no livro e cruza-se com algumas das investigações que eu tenho desenvolvido desde há muito tempo, sobre, sobretudo, história e teoria do património e na forma como elas se relacionam com a cultura artística em Portugal e na Europa, principalmente, porque eu trabalho, sobretudo, segunda metade, século XIX e primeira metade do século XX, mais propriamente o século XIX, e dentro de um contexto, como todos nós sabemos, entre o século XIX, esta valorização patrimonial com um foco específico na arquitetura e na cidade, dentro de um contexto nacionalismo, primeiro nacionalismo romântico no início do século XIX e depois já de um nacionalismo mais positivista a partir da década, em Portugal, a partir das décadas de 60 e 70 do século XIX. Ao longo dessa minha investigação, que se cruza com esta ideia da arquitetura popular, aquilo que se tem verificado, e é um pouco o meu foco da minha comunicação aqui hoje, e também da própria intervenção no livro, é que, de facto, a questão da arquitetura popular, ou pelo menos como nós a formalizamos hoje, no século XX, enquanto conceito da arquitetura popular, não é muito evidente ao longo do século XIX, sobretudo até à décadas de 60 e 70 do século XIX. Não é uma questão premente, e penso que será um pouco, até ouvindo algumas das intervenções anteriores à minha, será um pouco comum na Europa, ou pelo menos na Península Ibérica. As artes populares e a questão das artes populares de uma forma mais genérica sim, sobretudo a partir das décadas de 50 e de 60, que começam-se a desenvolver alguns estudos, e a partir da década de 70, sobretudo, que a figura do historiador de arte Joaquim de Vasconcelos e do seu interesse pelas artes populares, embora a partir da ideia das artes populares, que é uma ideia mais vasta, ligada àquilo que hoje nós chamamos de artesanato ou artes industriais, há uma reflexão sobre o popular na arte que acaba por se fazer refletir na própria reflexão sobre a arquitetura. Nós já irei falar um pouco nisso, muito rapidamente, que, de facto, sim, esse o grande debate ligado à arquitetura, como também já foi aqui dito, no século XIX, é ligado à ideia do estilo nacional da arquitetura, de uma ideia do estilo nacional da arquitetura. Em Portugal tem a ver, obviamente, com o tardogótico, ou aquilo que depois se convencionou designar como estilo manuelino, sobretudo a partir da década de 40, do século XIX, onde esse discurso e esse debate se inicia, e depois, como nós iremos ver, dentro da ideia da arquitetura manuelina e de um estilo nacional da arquitetura, surge um pouco essa reflexão sobre a ideia de uma componente popular ou de um caráter popular ou possível caráter popular dessa arquitetura. Numa perspectiva ou numa abordagem mais formal, podemos dizer assim, onde de facto a componente e a questão da arquitetura popular se põe é precisamente já no final do século XIX e ligado sobretudo, que é no fundo o grande debate que surge no final do século XIX e que depois se prolonga para o século XX e que é assente no século XX e de certa maneira substitui o debate à volta e a polémica à volta do estilo manuelino, que é a questão da casa portuguesa e o popular, sim, essa questão da arquitetura popular foca-se muito, sobretudo no final do século XIX, como nós iremos ver, ligado à ideia da casa e à discussão à volta da possibilidade ou não, já iremos ver, da possibilidade ou não da existência de uma casa portuguesa, se essa existência é possível e que também, obviamente, está numa perspectiva mais vasta, está integrado no contexto também do debate à volta da existência ou não do estilo nacional, que agora se projeta numa ideia de, não tanto no manuelino, que fica mais ou menos pacificado, mas de uma ideia ou não de casa portuguesa. E, portanto, é sobretudo este foco. O foco que se põe. É neste contexto que surge a vertente e a ideia e reflexões que nós já iremos ver à volta disto que pode ser uma arquitetura popular, embora
não apareça muitas vezes formalizada desta forma, com esta designação de popular. De resto, é isso um dos problemas quando nós olhamos para as fontes, e por vezes algumas das coisas que geram essa confusão, não há uma formalização e uma fixação dos termos. Aparecem vários termos que depois, através das suas definições que são apresentadas, nós percebemos que eles, de certa maneira, correspondem à mesma ideia, mas ainda não há uma fixação teórica, ainda não há uma doutrina fixa sobre esta questão. E, portanto, aparece arquitetura popular, arquitetura regional, habitação, a habitação regional, a habitação vernácula, e, portanto, ainda há uma certa ambiguidade na própria terminologia ao longo do século XIX, não há uma fixação e estes termos também surgem de forma um pouco ambígua, como é normal, e, portanto, mas de qualquer maneira eles todos participam e de certa maneira, partilham de algumas definições que, de uma ideia de uma espécie de uma arquitetura anónima, que se prolonga no tempo, muitas vezes de uma perspectiva quase supra-histórica, na medida em que ela é transversal às diferentes épocas e que assenta ou tem origens num saber empírico, muito ontologicamente este saber vinculado à experiência do lugar e dos sítios e determinado por esse lugar e por esses sítios. É uma arquitetura predominantemente rural, construída com os recursos locais e, portanto, dependente desses recursos locais, da autoria anónima, como eu já disse, e pensada e entendida como de longa duração, ou seja, transversal ao tempo, porque ela está tão vinculada ao próprio lugar e às características biofísicas desse lugar, de que ela permanece, é pensada, ou pelo menos definida, como sendo atemporal ou mesmo supra-histórica. E, portanto, esta ideia desta arquitetura rural de origem empírica, embora depois também com saber que é transmitido pela tradição, que vive da experiência do local e das características específicas biofísicas do local, com esta definição de arquitetura depois aparece enunciada como sendo ou popular, ou rural, ou vernácula, etc. Mas, na verdade, depois tudo conflui, de facto, para este conceito, depois no século XX surge já mais fixo, conceito de arquitetura rural. Também de salientar que, quando esse debate se inicia e que se prolonga ao longo do século XX, traz de si também sempre uma ideia, e essa ideia é, de facto, de uma idealização da ruralidade, de uma idealização desta arquitetura popular e que aponta para uma ideia de um tempo pré-industrial e pré-capitalista, predominante agrário, predominante rural, que é sempre visto de uma forma um pouco idealizada ao longo do século XX e nos primeiros anos ao longo do século XIX, e nos primeiros anos do século XX. E, portanto, em Portugal tem esta componente, também noutros países da Europa, desta idealização do mundo rural e de uma época passada pré-capitalista e pré-industrial, que de certa maneira representa a verdade das próprias nações, dentro do contexto nacionalista do século XIX, e, portanto, nesta arquitetura pode-se encontrar aquilo que poderá ser a essência da própria nação e, portanto, nela também se projeta esse espírito nacionalista finais do século XIX e inícios do século XX. Cruzando tudo isto, há outro fator muito importante que eu também rapidamente irei focar, citando alguns nomes, e é de facto importante até do ponto de vista da história da ciência e da história do ensino em Portugal, que é a introdução e o desenvolvimento da etnologia e da antropologia, que ganha um grande desenvolvimento a partir dos anos 60, 70 do século XIX e com o seu interesse, obviamente, pelas chamadas culturas locais e, portanto, traz também, começa a promover e desenvolver o interesse e a curiosidade por estas arquiteturas e é muito, sobretudo no princípio do século XX, mesmo nos anos finais do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, é muito pelas revistas e publicações ligadas aos estudos de etnologia e de antropologia que, de facto, se começa a conhecer e aquilo que podemos chamar ou ver como os primeiros levantamentos, os primeiros inventários muito localizados dos tipos que pode ser de arquitetura popular ou de arquitetura tradicional ou de arquitetura rural. Muito rapidamente, só um pouco para contextualizar, tudo isto que eu acabei de dizer assenta num conjunto de ideias que vem um pouco mais de trás. E eu simplesmente apresentei alguns exemplos só para contextualizar muito rapidamente. Por um lado,
em termos, esta ideia de arquitetura popular, ela tem origem na ideia da cabana primitiva que vem desde o Vitrúvio no século I antes de Cristo, e aparece no seu tratado de arquitetura, ou seja, como a primeira forma de construção humana, que é uma forma de sobrevivência e que por isso vive dos recursos locais e dos materiais locais. E depois tem esta ideia que a arquitetura, obviamente, vai evoluindo ao longo do tempo até chegar à pedra e ao tijolo e às suas formas elaboradas. Para o Vitrúvio, no século I, é o templo, mas que o templo, na sua forma e na sua forma essencial, ela corresponde exatamente tem na base, não deixa de ter na base a ideia da casa ou da cabana primitiva. Esta ideia é recuperada no século XVI, no século XV, precisamente com a recuperação e a redescoberta do Vitrúvio, dos livros do Vitrúvio, nos tratados de arquitetura, sobretudo do Renascimento, e há, de certa maneira, uma cristianização desta ideia da cabana primitiva, que é identificada com a figura de Adão e como a chamada Casa de Adão, como a primeira casa e a casa primitiva, que tem as formas básicas dessa casa e que os tratatistas renascentistas e italianos identificavam como a casa que Adão tinha construído para si e para Eva depois da expulsão do paraíso. E que depois, de certa maneira, esta ideia que se permanece até ao século XIX. Em finais do século XVIII e do século XIX, apenas este exemplo do Quarto Remédio Quincy e da Enciclopédia Méthodique, na entrada da cabana, ele recupera novamente esta ideia da cabana primitiva, mas ela é importante porque ela é dos primeiros autores, de certa maneira, a historicizar a ideia desta casa primitiva, ou seja, ele parte novamente esta ideia de uma casa, uma forma de construção e uma forma de casa primitiva, só que depois, obviamente, dar pela primeira vez, dar esta dependência das características do lugar. Ou seja, esta ideia de cabana primitiva não é fixa, não é suprahistórica. Por um lado, é histórica na medida em que ela é diferente de local para local, porque, obviamente, ela diferencia-se e distingue-se de acordo com as qualidades dos materiais usados em cada sítio e em cada local. Que é um pouco retomado, sobretudo pelo Jean Viollet-le-Duc, ligando à questão da habitação e aos modos de habitar, e é um dos primeiros autores a publicar e a fazer a história da habitação, fazendo a história de podemos dizer, não propriamente uma arquitetura popular, mas mais uma arquitetura corrente, embora ligando sempre à ideia da arquitetura popular, dentro de um determinismo romântico e depois de um determinismo positivista, fazendo depender das características de cada uma dessas casas às características do próprio local. Muito rapidamente, na Europa falta 1 minuto, pensava que era 30 minutos. Já passaram. Pronto, mas muito rapidamente, só a questão, os primeiros autores a falar em arquitetura popular, muito rapidamente, e depois simplesmente para citar, falta 1 minuto, para sintetizar. Na Europa, os primeiros autores, os primeiros levantamentos que são feitos, e o primeiro museu na Suécia, sobretudo este museu é interessante, porque é um museu ao ar livre, feito no século XIX, para dar conhecimento das formas de viver e as formas tradicionais de habitar, onde há recriação daquilo que se chama arquitetura popular e visitar, e que permitia às pessoas a visitar essas ideias. No contexto do estilo manuelino, os primeiros autores a referir numa ideia de arte popular ligado ao estilo manuelino, porque se defende que o estilo manuelino diferencia-se precisamente porque nós não tínhamos uma tradição académica e doutrinária da arquitetura e, portanto, era uma interpretação empírica da própria arquitetura, dando-lhe uma componente popular, como eles classificavam, dentro do manuelino. Uma vertente que não é muito estudada, e é pena, que é a importância da pintura do naturalismo e da pintura de paisagem e da pintura de costumes, para uma consciência de ruralidade e para a construção de uma ideia de ruralidade e para a valorização dessa ideia de ruralidade como idealização do país, os primeiros antropólogos, a ideia da casa portuguesa e, finalmente, depois, ligado à casa portuguesa, as primeiras tentativas de definição dessa casa portuguesa assente numa ideia de arquitetura popular, chegando à conclusão de que não existe uma casa portuguesa, existem várias casas portuguesas, porque as regiões são diferenciadas e essa diferenciação das regiões altera as formas de habitar e as formas de arquitetura, levantando-se essa possibilidade. E depois aquilo que eu tinha referido, que no fundo são os primeiros estudos antropológicos e etnológicos de levantamento e de tentativa de sistematização dessa arquitetura popular, que inclui no final do século também
a arquitetura urbana, o que nós chamamos de arquitetura corrente, mas que eles cruzam os dois conceitos e, no fundo, encontram manifestações do que pode ser uma arquitetura popular dentro da própria arquitetura urbana, também de autoria anónima, e que, para alguns autores, dá uma espécie de especificidade urbanística às nossas cidades. Muito obrigado. Obrigado.